jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Renature, um jogo fantástico, muito bonito e elegante da dupla Kramer e Kisling, que fala sobre natureza. No jogo nós vamos tentar aí revitalizar, esse vale poluído, colocando aí plantas e animais na forma de dominó, tentando aí controlar algumas áreas para obter uma melhor pontuação. São 10 animais dispostos aí em 55 dominós, e cada peça tem 2 animais representados, pode ser que seja o mesmo, mas as peças não são repetitivas, não se repetem. Na sua vez de jogar, o jogador simplesmente, cada jogador começa com 3 peças, ele escolhe uma peça da sua mão e coloca no tabuleiro. Quando ele coloca a peça no tabuleiro, sempre a partir dessas 4 regiões aqui, depois com a lógica do dominó, ou seja, se você tem uma peça aqui que é uma tartaruga e um texugo, você vai colocar a tartaruga colado com a tartaruga. Obviamente que os outros jogadores vão poder atrapalhar essa sua mecânica. Então o jogador começa, ele coloca aqui, e ele pode, nesse momento, colocar uma planta em qualquer um dos campos, dos territórios marrons, que ele está colado a essa peça que ele colocou. Então ele vai colocar, por exemplo, aqui um arbusto, colocou aqui o arbusto. Pronto, essa foi a sua jogada. E ele repõe a mão. No início do jogo, existe um animal que é o coringa, está aqui marcado, é a borboleta. É o primeiro animal aqui dessa sequência. A qualquer momento, o jogador pode simplesmente pagar 2 nuvens e trocar esse coringa, justamente para poder utilizar um outro animal que ele tenha na mão, para ele não ficar prejudicado. Porque se o jogador não puder colocar hora nenhuma, não colocar nenhuma peça, ele simplesmente descarta a peça como se ele não tivesse jogado. E é um prejuízo, porque todas essas peças de árvores que estão no tabuleiro dele, se no final do jogo, quando o jogo acabar, tiverem no tabuleiro, ele perde ponto para isso. Cada jogador, além das peças da sua cor, tem peças de cor neutra. Essas peças também podem ser usadas para serem colocadas aqui. Então, por exemplo, esse jogador, ele poderia tranquilamente começar em outro lugar, ou se ele tivesse algum, aqui no caso, ou morcego ou tartaruga, colocar para cá. Como ele não tem, ele pode descartar aí 2 nuvens, e trocar o animal. Agora ele vai colocar para ser aqui a lagarta. Ele coloca uma lagarta aqui, e ele pode, nesse mesmo território que já está ocupado para o jogador branco, ele coloca, por exemplo, uma pinha, que vale 3. Então ele está controlando esse território. É um território de 2 espaços, que vale um total de 2 pontos para o primeiro colocado, e o segundo colocado ganha 1 ponto só. Então ele fez isso aqui para controlar essa região. Essa região só vai ser pontuada quando esse espaço estiver completamente cercado. Então, no momento ele está ganhando os pontos desse outro adversário. As nuvens têm um papel primordial no jogo, elas fazem toda a dinâmica do jogo funcionar. Eu já mostrei aqui que você pode simplesmente pagar 2 nuvens para trocar o coringa, para favorecer a sua jogada. Você pode também, com as nuvens, recuperar essas árvores que você está colocando, porque não tem árvore para todo o jogo, então pode ser que acabe antes. Então você pode tranquilamente pegar de volta, mas você pode pegar a sua. Então esse jogador aqui poderia pagar, num futuro próximo, ele paga 2, que é o custo do arbusto, pega o seu arbusto de volta. Teoricamente não foi uma grande jogada, mas ele pode, isso com uma ação livre, isso aqui, pagar as nuvens, e na outra jogada ele pode tranquilamente, se ele conseguir colocar uma peça aqui, por exemplo, colocou aqui uma tartaruga, ele pode colocar aqui um carvalho, e aí colocou um carvalho, o carvalho é bem maior. Cada vez que o jogador coloca uma árvore num espaço, ele pontua a árvore que ele colocou, que vale 1 ponto, e se tiverem árvores menores do que a que ele colocou, ele ganha 1 ponto daquela árvore também. Então, quando você colocou esse carvalho aqui, você faz 2 pontos. Quando o jogador tinha colocado a pinha, ele faria 2 pontos. Mas quando você é o primeiro a colocar, você faz 1 ponto só. Mas, se tiver uma situação onde você vai colocando, por exemplo, turfas, colocou uma, 1 ponto. Colocou outra turfa, 2 pontos. Colocou mais uma turfa, 3 pontos. E assim por diante. Obviamente você está cercando sempre isso aqui. O terceiro uso para essas nuvens é você simplesmente pagar 3 nuvens
e jogar de novo. Então eu quero jogar 2 vezes seguidas, eu pago 3 nuvens e jogo de novo, certo? E isso pode ser muito útil em determinados momentos, mas lembre-se, todos têm a mesma quantidade de dominós. Se você está jogando 2 vezes, significa que você vai acabar as suas peças primeiro, e quando as peças de todo mundo acabar é que vai ser pontuado. Então pode ser que essa jogada faça falta lá na frente, mas pode ser que seja aquela jogada que faça muita diferença naquele momento do jogo, porque você tem aquele dominó que resolve aquela situação, né? Tirar a peça voltando para a sua reserva é uma estratégia muito diferente, porque dá uma sobrevida à sua jogada e você pode tanto usar aquela árvore de novo em uma outra região, ou simplesmente tirar para não fazer aquela pontuação ali, ou para não perder aquele ponto, né? Porque uma coisa que existem nesses territórios é, se você tiver pontuações iguais, se tiver empate, automaticamente ninguém ganha ponto. Então aqui, por exemplo, são 3 turfas pretas. Se esse jogador coloca, por exemplo, uma pinha de cor neutra, está empatado em 3-3. Então, todo o esforço desse jogador preto aqui não valeu. Aqui ninguém ganha nada. Se tiver um segundo jogador aqui com uma turfa, ele mesmo, por exemplo, está com uma turfa, ele ganha sozinho os 2 pontos aqui, os 8 pontos desse espaço aqui, por exemplo. Quando isso fechar ou no final do jogo, né? Então, quer dizer, esse empate ele é bem cruel e bem estratégico para você administrar. Então, as ações das nuvens são muito importantes e quando acabarem as peças, automaticamente o jogo termina, nós vamos à pontuação. Cada distrito vai ser pontuado. No verso do distrito tem uma pontuação extra, surpresa, que você vai acrescentar também, quem ganhou as fichas, obviamente, e você vai descontar todas as peças de árvore que você não colocou. Tudo que você não colocou, você perde ponto. Então, se você tiver turfa, perde 1 ponto por turfa. Se tiver o arbusto, perde 2 pontos. Se tiver pinha, perde 3. Se tiver o carvalho, perde 4 pontos, né? Então, é interessante que você consiga colocar todas as árvores aí o mais rápido possível e fazer um controle de área da melhor maneira possível. Um jogo muito bonito, muito elegante, com uma variante aí interessantíssima para 2 jogadores, né? E Kramer e Kisling, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre os dominós. Nesse caso aqui, não são 10 peças diferentes, são 55 dominós. E é justamente o clássico duplo 9, né? Esse dominó clássico aqui, que todos conhecemos, é o duplo 6, né? Ele vai peças de 0 a 6. O dominó foi criado, primeiramente, na China, né? Um soldado, o Hung Ming, ele simplesmente tentou representar, fez uma representação de todas as possibilidades quando você joga 2 dados de 6 faces. Se joga 2 dados de 6 faces, você pode tirar 1 e 5, 2 e 3. Então, essas 21 peças aqui representam todas as possibilidades que você tem ao jogar 2 dados, né? Então, são placas de jogar. Era isso que substituía os dados, né? Isso, na China, depois derivou para o Mahjong, para outros jogos, mas, de qualquer maneira, isso foi importado aí, tanto para o mundo árabe, e chega na Europa, aí no século XVIII, e aí era muito jogado nos mercadores aí de Veneza, né? E aí eles acrescentaram, já na Europa, acrescentaram a figura do 0, totalizando aí 28 peças, que é esse dominó clássico que a gente joga aqui no Brasil, em vários lugares, né? Já pensei até em trazer para o canal, mas é um jogo muito clássico, muito simples, né? O nome dominó vem de Domino Gratias, que os padres, quando jogavam, né, falavam Domino Gratias quando tinha uma vitória, que é graças ao Senhor, né, graças a Deus. Então, damos graças aí. E o nome ficou clássico dominó. Então, esse é a origem do dominó, que vem aí, tem vários jogos que tem, e nesse jogo, o dominó fazendo esse controle de área simpaticíssimo aqui, para fazer essa revitalização, né, essa renaturação, vamos dizer assim, desse bosque poluído. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, a nossa tradicional live, onde vamos falar um pouco mais do dominó e um pouco mais dessas gracinhas. Vamos ver de perto aí essas peças, né, que eu sei que não dá para ver direito aí, mostrar as nuvenzinhas, as peças de pontuação, falar um pouco mais desse controle de área, de tudo que envolve esse jogo aqui, muito simpático, muito agradável de se jogar. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.